Boa noite do dia 7 de setembro de 2020. Agradecendo a Deus, mais um aniversário da independência do país, do Brasil, né? E que essa independência seja também a independência espiritual, a independência do aperfeiçoamento moral e espiritual do brasileiro, da aproximação do Brasil com a consciência de todos nós, né, aprimorada sobre os auspícios das lições do divino Rabi da Galileia, né, do divino mestre Jesus, o Nazareno. Então, que o nosso país seja feliz. O nosso país está buscará através dos tempos a sua felicidade, do seu povo, que é a mistura de todas as raças do planeta Terra, não é? O do índio, do francês, do alemão, do português, do japonês, do chinês, não é? Não tem um brasileiro puro. Nós somos a miscigenação de todas as raças da humanidade. E o Brasil tem uma missão no concerto dos mundos, não é? O Brasil tem a sua missão diante do planeta Terra, e a sua missão será mais espiritual do que material. Futuramente, sim, será material, ajudará os países mais pobres, mais necessitados, não é? E espiritual, porque a árvore do Evangelho foi transplantada da Palestina para a terra de Santa Cruz, onde fica o Cruzeiro do Sul, da terra Brasilis, né? E hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, o Brasil é um celeiro, né? Um celeiro de luz. Tem os seus problemas econômicos, políticos, sociais, né? Mas também tem seus problemas espirituais, e através das religiões nós vamos buscar uma condição de superar os problemas, porque espiritualizando-se o ser, não é? Entendendo que a solidariedade é a religião maior, que a caridade, a fraternidade é a paz de um povo, não é? Nós poderemos, a partir daí, diminuindo os egoísmos, começarmos a repartir o pão como já está sendo repartido, através dos espíritos que se conscientizaram, encarnados e desencarnados em cooperação, de que o caminho é a caridade, né? Caridade não é assistencialismo. Caridade é misericórdia, caridade é tornar bom coração, não é? Porque muitos acham que repartir o pão, não é? Tem que dar o emprego, não é? O emprego seria bom para todos, mas infelizmente o emprego do salário mínimo ainda não paga o básico da sobrevivência de um brasileiro, não é? O salário mínimo não dá para comprar casa, fardamento de colégio para filho, alimentação, remédio, água, luz. Salário mínimo ainda é eu chamo ainda de escravidão branca, necessária, uma escravidão branca. Até aqueles dos poderes constituídos observarem que o pão tem que ser repartido, não é? Aí sim, o país entrará numa nova onda de progresso. Mas por enquanto, não é? Nós temos que aceitar o salário mínimo
e observar que no país existem os bolsões de pobreza, de miséria extrema, são feridas sociais, não é? São cânceres em metástase, que somente a caridade pode estancar, a enfermaria da caridade poderá estancar essa ferida. Não é? Então, as políticas públicas sociais são muito bem-vindas, não é? Através da assistência social, mas que a assistência social possa dar as mãos à caridade, à solidariedade, que os assistentes sociais, nas suas políticas públicas, não chamem a caridade de assistencialismo. Não é? É o realismo maior do país, é o sofrimento. Não é assistencialismo, é realismo. Então, nós saiamos da ilusão para a realidade. Se nós tirarmos a caridade da pátria, né, veremos que as mazelas, os sofrimentos se tornarão mais do que já absurdos são. Então, não vamos criticar as ações da caridade e da beneficência, se nós somos um país cristão, não é? Porque Jesus era a caridade em pessoa, era um político, não é? Voltado para a política do amor ao próximo como a si mesmo. Então, se o homem é um ser político, não é? Tenhamos a nossa consciência despertada para a solidariedade, para a misericórdia, para a bondade, para a espiritualidade. Toda religião é necessária, desde quando ela acorda para a piedade, para a bondade, para diminuir a necessidade do próximo. Muitos dízimos, muito dinheiro entra pelas portas da religião, mas não sai pelo quintal da necessidade dos pobres, né? Da cozinha que possa oferecer o almoço, o jantar, o café da manhã para os que passam privações extremas. Então, além daqueles que têm os seus salários parcos, mínimos, não é isso, que já sofrem pedindo ajuda aos familiares que têm um pouco mais para poder pagar as contas da sua dificuldade de sobrevivência, não é? Nós temos, não é, nesse país a forma de um coração. Daí dizer que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Talvez, acredito eu, e com até quase absoluta certeza, que não será a política das políticas públicas que irá dar o exemplo de erradicar a fome nos bolsões de miséria desse rico e pobre país, não é? Não será, não é? Será a iniciativa dos religiosos conscientes, daqueles que amealham o dízimo e multiplica-se em pão, em remédio, em roupa, para aqueles que estão sem o que vestir, sem o que comer, sem o lençol para se cobrir na noite de frio. Enfim, muitas vezes tem só o pote de água e mais nada, e as crianças chorando e pedindo o que se alimentar aos pais que, desesperados, não sabem o que fazer. Então, se nós temos nesse país a multiplicidade de populações passando ampla necessidade, nós temos um número muito pequeno de almas perecíveis recebendo riquezas imensas, aglutinadas, sem saber repartir o pão para com aqueles que estão na tormenta e no desespero da fome, sem saberem que o corpo é perecível. Não é que nós não conseguimos viver 70, 80, 90 anos na indumentária biológica, no carro da alma, né?
e que a morte é o grande medo, é o grande desespero daqueles que não aprenderam a repartir o pão, porque a consciência cobrará ao coração empedrado, que não soube auxiliar por misericórdia e bondade aqueles que passam privações imensas de sofrimentos, cuja cura para a fome, por exemplo, seria um pedaço de pão, uma côdea de pão. Então nós não temos o direito de chamar de assistencialismo a iniciativa da bondade e da misericórdia dos que são misericordiosos, como dizia Jesus, como o nosso Pai é misericordioso, não é? Então que nós tenhamos a assistência social e a caridade, porque a caridade, ela não pergunta, ela ajuda, ela dá com a direita sem que a esquerda veja, ela não esquadrinha situações per capitas, não é? Ela não esquadrinha situações através de porcentagem de pobreza, de riqueza, né? A caridade é o auxílio emergencial, onde emergencialmente precisa se atender, socorrer. É o trabalho do samaritano, é o trabalho da samaritana, né? Do samaritano que viu o doente caído ao largo da estrada, ferido, e passa o samaritano que não era respeitado pelos religiosos, né, pelos doutores da lei, pelos políticos, pela soldadesca romana. Os samaritanos eram considerados de terceira classe, né? Mas foi o samaritano que parou no meio da estrada, botou o remédio, vinagre na ferida do doente, colocou nos braços, levou a uma estalagem e disse que seguiria a viagem. Na volta, se o doente ainda lá estivesse, continuaria pagando a conta, né, do enfermo que socorreu no meio do caminho da estrada da vida. Então nós temos que ser um pouquinho mais samaritanos, não tanto religiosos. Jesus, no poço de Samaria, pediu à samaritana que lhe desse água de beber, que ele daria a ela água para a vida eterna, e assim ela fez. Então que nós possamos beber da água do poço, ou da jarra da samaritana, e tratar das feridas dos doentes como o samaritano assim propôs no Evangelho do Divino Mestre Galileu. O doutor da lei passou ao largo, o político não quis saber, e quem cuidou foi o que era na época desclassificado, mas foi o que teve a piedade, a bondade, a misericórdia, não é? E nesse tempo não tinha essa questão de assistencialismo, ou dessa cultura de chamar a caridade de assistencialismo, que foi criada pelo artificialismo dos nossos bancos facultativos. Nos perdoem ter que assim falar, não é? Então nós não podemos sermos pessoas artificiais, nós não podemos ser pessoas que não têm um coração batendo no peito. A gente tem que ser uma pessoa que compreende que o coração está batendo no peito porque tem sentimento, porque tem piedade. Então, que a assistência social faça o seu papel com as políticas públicas, não é isso? Socorra e ampare tecnicamente, porque sentimentalmente a caridade o faz. A caridade assim se revela, pelo sentimento de bondade, amor ao próximo, como a si mesmo. Então a função do nosso país, através da doutrina dos espíritos,
E a doutrina espírita não é patrimônio só dos espíritas, a doutrina espírita é patrimônio de toda a religião. Que mesmo que seus profitentes não deixem suas fileiras dogmáticas e ortodoxas, aprenderão com a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, a que João se reporta, né, que ele diz que eu mandarei o Consolador, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar de tudo o que eu disse e até muito mais. Não é? Que vocês não sabem de onde ele vem, de onde ele sopra, porque vem do mundo invisível, do mundo dos espíritos. É a voz dos espíritos falando aos painéis da hipófise, dos cristais no interior do nosso cérebro, captando a voz dos espíritos, mesmo que ela não seja articulada, mas pensada, emitida uma frequência de pensamento, em que nós podemos traduzir e realizar a orientação dos bons espíritos. A orientação dos espíritos de luz, não o Espírito Santo. O Espírito Santo é a representação da falange de todos os espíritos que procuram o seu autoaperfeiçoamento, em todos os seus níveis de evolução. Quando Jesus foi batizado por João Batista com água, João Batista viu e disse: olha, ele está sendo batizado pelo Espírito. O Espírito veio na forma de uma paloma branca, porque o corpo espiritual pode se moldar segundo a evolução do Espírito. Quando não quer se revelar, preferiu se revelar na forma de uma paloma branca, de um pássaro branco, falando de paz, naquele momento. E João Batista veio e diz: Jesus batiza com os bons espíritos, não é? E ele, João Batista, com água, mas Jesus veio batizar com a apresentação dos espíritos. Depois ele foi levado, né, à tentação de um pináculo, de um templo, pelo Daimon, né? Daimon, que representa os espíritos inferiores que tentaram assambarcar, impedir as lições do Divino Mestre Galileu nas estradas da Galileia, não é? De Cafarnaum, não é? E à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia, não é? Então Jesus foi também tentado pelos maus espíritos, e que lhe mostraram e que lhe apresentaram que dariam para ele todo mundo se Jesus o seguisse, o lado do mal, não é? Ao que Jesus não concordou, não aceitou e preferiu cumprir a sua trajetória, que foi se entregar em paz aos seus assassinos, amando dos religiosos, Caifás e Anás, os que promoveram, né, que Jesus tivesse que ser anulado imediatamente, porque Jesus pedia para que os judeus repartissem o pão com os necessitados, curassem os cegos, os aleijados, tirassem os espíritos obsessores dos endemoniados, não é? Que era a palavra que usava à época, e hoje a doutrina espírita chama dos obsedados. Aqui Jesus, com sua palavra piedosa, magnânima, vibrando a luz da paciência e do amor pelo Daimon, o gênio desencarnado, não é? Porque Daimon significa gênio, e gênio tem os gênios bons e os gênios maus, como tem os espíritos bons e os espíritos ainda que vibram na ignorância, na maldade. E Jesus preferiu seguir a sua missão. Em 3 anos ele deu a lição maior a todos nós, de amor até mesmo aos inimigos.
quando ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se soubessem, não estavam fazendo isso, não é? Jesus recebeu a traição de Judas com um beijo na face, não é? E nem assim Jesus afastou Judas do seu meio, não é? Jesus observava que era capaz de ser traído por Judas, que, encantado com a matéria, achando que Jesus deveria aceitar os poderes do mundo, a riqueza material, para que pudesse melhor ajuizar das lições que ele dava, Judas confundiu as lições do mestre com o vil metal, assim como muitos religiosos ainda confundem, né? Acham que tem que vender os ofícios religiosos e vendem as coisas sagradas, a que Jesus negativava, condenava e foi sacrificado e assassinado por isso, porque ele combatia os sepulcros caiados por fora e podres por dentro, os religiosos que só tinham verniz da bondade, mas eram como lobos rapazes que invadiam a casa das viúvas para melhor espoliar, não é? Mulher já era desprotegida quando morria o homem, que era a defesa, né, da espada, da guerra, não é? A mulher ficava mais fragilizada ainda, não é? Porque o egoísmo masculino, não é, quem dava as ordens, não é? Hoje não, já esse pão já é repartido entre o homem e a mulher, não é? Esse equilíbrio hoje já é mais justificado pelo diálogo, não é? Onde a mulher já deu grandes avanços na sua proximidade de igualdade com o homem, principalmente no terreno do sentimento, não é isso? E não do poder, não é? Mas do sentimento, não é? Então nós estamos aqui a 19h52, não é? Peçamos a Deus não só a independência do Brasil, mas a independência da humanidade, a independência de vencer o egoísmo, os ódios intempestivos, que nós tornemos-nos independentes pelas lições do Cristo, pelo amor e pela solidariedade, não tanto pelo dogma, não tanto pelas suas ortodoxias, não tanto pelas suas divisões antifraternais da salvação própria, onde cada um quer se salvar pelo seu credo político-religioso e quer condenar os outros ao fogo do inferno da não salvação, né? Então nós vemos ainda muitos credos, donos do poder da salvação, pensando que Jesus veio só para eles, egoisticamente assim pensando. Acham que eles estão com a verdade, não é? E na verdade estão sendo escravos da ilusão, escravos, não é, das suas maquinações religiosas. Então que nós possamos nos tornar independentes pela caridade, independentes pelo amor ao próximo, independentes pela paz no lar, a paz no lar, independentes pelo equilíbrio do lar. Porque quando um lar se destrói, nós não temos independência, nós somos dependentes da nossa ignorância, dependentes da nossa vaidade, do nosso orgulho próprio, do amor próprio, do egoísmo, que pensando só em si, não divide, não é? A fraternidade no lar, a caridade dentro de casa, a bondade, e obrigado por estarmos juntos, obrigado por chegar, ter um lar para voltar, quando tantos não têm para onde ir, não é? Então nós entendemos que um lar pode ser você e uma planta, porque se você não regar a plantinha, ela seca, e ela, como sua filha, não é? As folhas se crestam, se murcham e a planta morre. Não é? Pode você em um animal doméstico, é sua família. Se você não tem ninguém, tem um animal doméstico,
Ali está aquela criatura que lhe recebe com alegria todo dia quando você chega em casa, balança o rabinho, não é? Late de alegria na sua volta para casa, que precisa da ração, não é isso? Do alimento, não é? Do acolhimento todo dia. E pode ser você, com quem você vive, pai, mãe, filho, filha, filhos. Esse é o lar maior, né? É o lar que o mundo está precisando ter paz. O lar é uma célula social do tecido social, né? E ele não pode estar canceroso lá, nem em metástase, ruindo todo o tempo. O lar tem que se organizar, se estruturar, se fortalecer e caminhar. Mas meu lar acabou. Consiga outro, né? Mas não chegue a 100 lares. Porque o ideal é você começar a ir até o fim da estrada, até o fim da jornada, cantando de alegria, e o cabelo encanecendo, envelhecendo, e você de mão dadas com a sua proposta de viver bem e feliz com quem está ao seu lado. Não é? Se for no terreno da homossexualidade, que cada um viva a sua homossexualidade em equilíbrio, não é? E em fidelidade ao compromisso assumido, e não no desequilíbrio da sexualidade egoística e sem controle, não é? E sem freio. Então aí está, a destruição está no desequilíbrio, né? A gente precisa procurar um ponto de equilíbrio. E na heterossexualidade, não é? O respeito ao par, né? De sua vida, né? Compreensão, paciência, afago, abraço, não é? Perdão, conscientização do que é viver feliz, com a consciência tranquila e a paz no coração cada dia. Vamos fazer nossa prece agora, são 19h57, agradecer a Deus essa live de número 72, a nós que estamos aqui na CSJ. Viemos buscar o pão e o suprimento na noite. O pão esse suprimento maior que vai ser levado aos lares do Brasil, de todos aqueles que sintonizarem com o nosso pensamento, com a nossa proposta de paz, de harmonia. Não queremos tirar ninguém da sua religião, mas continue fazendo a caridade. Se não lhe permitirem a caridade, essa não é uma religião cristã, porque impede a caridade. Porque só quer os dízimos para manter sua política, ou sua sobrevivência política. Não é? Então tem padres que fazem a caridade, tem madres que a maioria não fazem a caridade. Acham que a salvação é se trancar, rezar. Não, Jesus estava no meio das multidões famélicas. Jesus estava no meio dos feridos, curando cego com saliva e lodo. Jesus estava defendendo a mulher que ia ser apedrejada pela ignorância do homem que se prostituía por pagar aquela que recebia o salário da tristeza, o salário minguado da sua infelicidade, pelo homem infeliz, na sua sexualidade doentia, não é? Sem consciência, sem objetivo, sem saber canalizar suas forças, não é? Para alimentar e justificar a consciência do dever cumprido, não é? Do dever de ser humano, não é? Então, que a luz divina do Cristo solar, com seus raios luminosos intensos,
no dia de aniversário do Brasil, a pátria do Cruzeiro do Sul, que tem sua missão no concerto das nações, já é celeiro de luz e paz através da espiritualidade, através das psicografias do manancial de instruções dos espíritos, anjos sem asas, não é? Mas anjos cujas asas é o amor ao próximo, que nós vamos desenvolvendo, levando o alimento à casa necessitada, pobre, não é? Ou, enfim, dando uma boa palavra para aquele que se deprime, que está às portas do suicídio, mostrando que há outra vida, que ninguém morre, que se matar o corpo, o espírito desaguará no mundo dos espíritos, vivo ainda com seu corpo espiritual, segundo São Paulo. A corpo material e a corpo espiritual. O corpo espiritual é da ressurreição. E o suicida acaba lesando suas células astrais, constitutivas da sua antimatéria, da sua física quântica, não é? Do seu corpo biológico, não é? E aí as lesões que ele se impinge continuam no mundo dos espíritos, no vale dos suicidas, onde há a frequência de dois sofrimentos, onde os elétrons em torno do núcleo atômico de vibração lenta, pela mente, a consciência culpada, pesa e desce para as regiões de sofrimento e dor, que Dante Alighieri chamava de inferno, né? Sem compreender o que era aquela existência de tantas almas penadas, não é? E que na futura reencarnação as lesões que o suicida se impingiu será as doenças congênitas, desde o berço de crianças já vem com marcas de vidas passadas, como a hidrocefalia, alguém que pula do prédio e acaba com seu cérebro pulando de uma montanha, caindo em uma pedra, de um edifício, pode reencarnar com hidrocefalia, pressão intracraniana, resultado dos atos impensados, porque não assumiu a si mesmo com fé, com as suas dores, agradecendo a Deus a provação na terra, porque Deus dá a vida e só Ele tira. Nós não podemos fazer isso. Deus dá a vida como possibilidade de progredir, de se aperfeiçoar, de abrilhantar o ser, e não se pode tirar a oportunidade do viver, porque a vida, como ela existe sempre e não a morte, poderá cobrar caro os atos impensados. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, divina Mãe de Luz, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso desencarne e reencarne. Pedir a Deus aqui pela Júlia, né, a filha da Gorete, que pediu que a gente pudesse, estamos pedindo que Deus é quem dá, que dê luz, que dê força, que dê sabedoria, inteligência e fé para resolver os intrincados problemas, né, que nós temos aqui no planeta, em nossa evolução. E assim pedimos para todos nós também essa luz, essa sabedoria, essa força, o pão de cada dia, o teto, a moradia, um Deus para crer, quando tantos não têm um Deus para crer. Que cada um continue na sua igreja, no seu centro espírita, mas que procure dar as mãos com a caridade. É a única religião que salva. O resto será utopia, não é? Será egoísmo, será discórdia entre religiosos. Então, superamos aqui a discórdia dogmática e religiosa pelo amor que constrói, e não pela ilusão que destrói. Deus nos abençoe, que a luz do Cristo, os bons espíritos, Irmã Sheila, Dr. Chang, Preto Velho Jeremias, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante,
André Luiz, enfim, Francisco de Assis, Dom Bosco, Frei Damião, né, que está aqui conosco também no salão, um pescocinho torto, paraibano, né, que o Frei Damião, com a sua cruzinha que ele leva aqui no pescoço, possa sair abençoando, porque todos eles compreenderam que a caridade é maior do que a própria política religiosa. Deixaram a batina ficar rota, velha, porque compreenderam que o dinheiro não compra a felicidade, não é? De que na pobreza, nas virtudes, encontrariam a grande motivação de ser feliz, aos outros fazendo felizes. Então, que os vossos bons espíritos, os nossos guias, protetores e guardiões, nos dê uma boa noite ao nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Amém. Peço a vocês da internet a licença para desligar a janela do Windows, na mesma licença que me deram de entrar nos vossos lares e participar das vossas ideias e bons pensamentos. Que a grande luz divina do Mestre Jesus e o manto luminoso da Mãe do Divino Rabi Galileu, né, possa cobrir com seu manto azul todo o Brasil, todas as mentes desencarnadas e encarnadas que fazem parte do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Feliz 7 de setembro. E até quinta-feira às 20 horas, se Deus nos permitir. Um abraço, um beijo na fronte de cada um, de cada uma, né? E que sejamos irmãos e irmãs na fraternidade do Cristo. Amém. Obrigado pela companhia. E aqui nós continuaremos nosso contato com os bons espíritos. Amém. Até oportunidade próxima.